Bom dia, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês para esse momento de reflexão. Reflexão que, antes de tudo, serve para quem faz o estudo. Então, muito importante foi esse momento em que pude refletir a respeito do que vamos estudar hoje. Hoje trazemos para vocês um estudo rápido, resumido, claro, devido às circunstâncias, a respeito do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente itens 16 e 17, que falam sobre a indulgência. Então, é bastante interessante, traz muitas reflexões e espero que a gente possa daqui trazer algumas práticas, modificar algumas práticas no nosso dia a dia, e eu trago mais isso para mim mesma, né, do que propriamente para quem escuta o vídeo. E para abrir esse momento, eu escolhi um livrinho que eu gosto muito, que é Minutos de Sabedoria, e vou abrir aleatoriamente para que ele traga uma página de reflexão e de abertura para o nosso estudo. Bom, caiu a página 173. Se você enveredou na senda da política, saiba que não foi por acaso. Deus colocou em suas mãos o destino da pátria. Desperte sua consciência íntima para assumir essa tremenda responsabilidade. Muito lhe foi dado e por isso muito lhe será pedido. Não deixe que a vaidade e os interesses pessoais o desviem da missão que trouxe o mundo. Conduza a pátria à felicidade e à paz. Graças a Deus. Então vamos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. E vou convidá-los a fechar um pouquinho os nossos olhos e dizer assim: Pai amado, Mestre amado Jesus, Maria Santíssima, pedimos o vosso auxílio nesse momento de estudo de hoje. Pedimos que nossa mente, mas principalmente nossos corações, nosso espírito, esteja preparado, esteja aberto, receptivo para as mensagens da noite de hoje e que possamos daqui trazer reflexões que gerarão frutos em nosso dia a dia, em nossas práticas. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, interessante a página que caiu aqui hoje, né? Que fala sobre aqueles que têm em suas mãos o rumo das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, né? E o quanto muitas vezes pessoas que estão lá em cima esquecem que estão ali fazendo algo por uma coletividade. Então, talvez, né, essa página possa nos trazer algumas reflexões a respeito de algumas polaridades. Estamos vivendo polaridades nesse momento, né? Onde ou é tudo ou é nada, ou é assim ou é assado, ou é sim ou não. Então, não temos um meio termo e não temos também a flexibilização de alguns pontos de vista. Isso é uma característica, não falando de política, é uma característica da atualidade, de nós mesmos, seres humanos, no nosso momento atual de evolução. E a indulgência, que é o capítulo, que são os itens que nós vamos estudar hoje, né, que falam sobre a indulgência, nos traz algumas reflexões a respeito dessas inflexibilidades, dessa tendência que nós temos para o julgamento, para a condenação, né, de pessoas e de coisas. Então, pode ser que isso venha nos ajudar a refletir sobre o que viemos passando nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas até. É muito interessante porque
todos esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, né, e que vieram ser reforçados pelo Espiritismo, pelo surgimento, do advento do Espiritismo, eles foram escritos e foram falados, foram pregados há muitos anos atrás, mas que ainda hoje falam com o nosso íntimo, falam com nossa intimidade de uma maneira muito próxima, porque ainda vivenciamos, a humanidade caminha a passos tão lentos na sua marcha do progresso, que o que foi pregado há quase 2000 anos atrás fala com muita atualidade sobre o que vivemos hoje. Então, ainda, né, talvez ainda, se Cristo voltasse hoje, quem garante que ele não seria novamente julgado e condenado por nós, né, por nós que vivenciamos, que vivemos nesse momento em que estamos. Então, são reflexões bastante importantes que nós vamos fazer hoje a respeito da indulgência. Então, para iniciar esse estudo, eu vou me basear no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é de onde sai todo esse estudo, né? A nossa parte central vai ficar nesse livro, com algumas obras adicionais que fomos colocando nessas reflexões. Então, vamos colocar aqui, inicialmente, o que é indulgência, né? O livro, ele começa com as declarações do espírito protetor de Kardec, José, e ele inicia esse estudo trazendo reflexões sobre o que seria a indulgência. Conhecemos indulgência, né, do ponto de vista do dicionário e das nossas leis, que indulgência é um perdão fornecido, é um momento de perdão, é o ato de perdoar, o ato de esquecer das faltas alheias, dos erros cometidos, né? Mas aqui do ponto de vista espírita, a indulgência parece ser algo muito maior e muito mais profundo. Então ele fala assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, já nessa primeira partezinha, ele nos dá uma ideia de que a indulgência é um sentimento. E um sentimento é muito mais do que uma emoção. A emoção é uma reação bioquímica do organismo que todo ser humano tem a um estímulo externo. Mas o sentimento, ele é algo mais elaborado, é algo refletido, é algo pensado, é uma elaboração de uma emoção. É como nós vivenciamos aquela emoção e a transformamos em um ensinamento para a nossa vida. Então, esse sentimento já mostra que é algo mais nobre, algo mais trabalhado, mais lapidado, está dentro de nós, né? E segundo ele, todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Deve no sentido de, será que nós temos esse dever para com o outro? E se nós temos esse dever para com o outro, o outro, tem o direito, né, de ser olhado com indulgência. Então, se nós temos o dever de sermos indulgentes, o nosso irmão que comete as faltas, que erra, que tem as suas dificuldades, como nós também temos, tem o direito de receber com indulgência o nosso olhar e a nossa fala. Então, e ele menciona também que nós devemos alimentar esse sentimento, ou seja, ele já está dentro de nós em forma de germen, de semente, mas que se não for alimentado, ele não se torna algo concreto, ele não se transforma em ação. E isso é muito interessante, né? Porque a partir do momento que eu entendo que a indulgência já está dentro de mim, que já faz parte da minha constituição e que só depende de mim alimentá-la ou não, né? Isso me empodera, me dá poderes de escolher que caminho eu
quero tomar. Se é o caminho do egoísmo, da vaidade, da competitividade, ou se é o caminho da indulgência, daquele olhar doce e fraternal que eu vou ter a respeito para com o meu irmão que comete faltas. Na verdade, todos nós cometemos faltas, todos nós temos defeitos, muitos pontos de melhoria, né? E é por isso mesmo que é um dever meu olhar para o meu irmão como eu me olho, como eu me olharia, né? Se eu tenho a capacidade de me observar, de me olhar de uma forma crítica, de uma forma mais exigente, mais rigorosa, eu jamais teria a coragem de olhar para o meu irmão e julgá-lo por um erro que ele pudesse ter cometido, ou por um ponto de melhoria que ele pudesse ter. Então, nesse momento, pulando aqui mais um pedacinho, ele fala: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque ele conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em voz altas, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então, quem é esse que julga em última instância, né? Que é esse? É Deus, nosso Pai. É Deus que conhece todos os pensamentos íntimos de cada um, que conhece tudo que nos move e que sabe, né, aonde estão as nossas fraquezas e onde estão as nossas fortalezas. Somente nosso Pai pode e tem a capacidade de conhecer o íntimo das nossas entranhas, das entranhas do nosso espírito, pois foi Ele que nos criou. Jamais teríamos nós essa capacidade. Então vem daí a orientação: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Quando eu uso de severidade para comigo, é muito diferente falar ser severo comigo mesma e ser crítico comigo mesma, né? Me criticar, né? É diferente de me olhar com um olhar severo, com um olhar rigoroso. Existem diferenças muito sutis nessas duas formas de olhar. Vamos imaginar uma situação onde eu olho para uma pessoa e a critico por aquele ato que ela fez. O que a crítica traz? A crítica traz uma noção de que eu, naquele momento, nunca cometeria aquele erro e que por isso eu sou superior àquela pessoa, conforme o Evangelho nos traz, né? Então, a orientação, o resultado dessa crítica vai ser muito diferente de um olhar indulgente, de um olhar onde as faltas do outro podem até ser vistas, podem até ser notadas, mas não serão colocadas num patamar de luz, né? Não serão iluminadas. Então, as faltas do outro nesse momento serão desculpadas, serão entendidas, diferente do olhar crítico, onde a intenção escondida nesse ato é mostrar que eu sou melhor do que aquela pessoa que errou. Então, isso é um ensinamento muito importante, porque nós somos movidos pela crítica ao outro, nós somos julgadores, pequenos ou grandes julgadores, desde sempre, né? E isso se transformou num ato, num comportamento comum, vicioso até, né? Qual é a intenção, né? Falando de um ponto de vista mais psicológico, né? Buscando até nesse livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, né? Ele vem falando a respeito de como é o meu funcionamento inconsciente quando eu julgo e condeno alguém, quando eu trago a crítica, né?
Então, a Joana de Ângeles fala assim: toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, eu não tenho nenhum credenciamento para isso, eu sou uma pessoa normal, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e das imperfeições que lhe são inerentes, submetido como se encontra à sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, cada vez que eu julgo o outro e o condeno, na verdade, o que eu estou fazendo inconscientemente é projetando as minhas imperfeições, a minha sombra naquele que está lá fora de mim. É uma forma que eu tenho de não olhar para aquilo que me incomoda em mim. Então, essas são as minhas sombras. Por isso, sombras, porque na verdade eu não as olho, eu não quero ter contato com elas em nenhum momento. Eu as escondo de mim mesma e nesse momento eu projeto no outro, julgando e condenando o seu comportamento. A indulgência seria um olhar diferenciado, seria um olhar honesto a respeito de mim mesma. Eu primeiro me olho, eu primeiro me conheço, eu primeiro sei das minhas faltas e depois eu olho para o outro com um olhar compassivo, com um olhar compreensivo, com um olhar indulgente, doce e fraterno. Então essa seria a diferença, né, entre uma e outra. E esse pedacinho que finaliza o item 16 é muito bonito. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Olha só que coisa mais bonita, né? Então, à medida que nós conseguimos ser indulgentes, imagine uma pessoa doce e meiga e amiga, amistosa, né? Uma pessoa agregadora. Como ela tem esse olhar indulgente, ela atrai para perto dela pessoas, atrai pessoas que a querem bem e ela também quer bem a todos. Aquele olhar calmo, amoroso, dócil, acalma aquele que sofre através de suas faltas e ergue aquele que precisa naquele momento ser erguido do erro que cometeu. Ao passo que o rigor, o olhar rigoroso, desanima, o olhar crítico afasta e acaba irritando aquele, né, o alvo daquela crítica, já que o fundo desse comportamento não é necessariamente o de auxiliar, mas sim o de competir, o de mostrar que eu sou melhor que ele, pois não cometi aquela falta. E aí já no item 17, entrando no item 17, né, ele continua já um outro espírito aqui, nesse caso, que seria João, bispo de Bordeaux, que vem contribuir falando o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, e fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Então, o que ele nos mostra aqui é que os fortes, aqueles que estão no caminho das leis de Deus, que buscam se melhorar, que estão sempre tentando fazer o que é correto, também precisam de auxílio do olhar indulgente, né? Uma vez que eles precisam ser fortalecidos porque somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco e em algum momento podemos fraquejar, podemos cair, podemos errar novamente. Não devemos colocá-lo num patamar, né, com aura de divindade, mas sim trazê-los para perto com nosso olhar indulgente e animai-os a que persistam, né? Que sejam perseverantes no caminho correto. E o olhar indulgente também tem por característica o fortalecimento dos fracos, mostrando a bondade de Deus. E aqui ele continua, né,
que o olhar indulgente mostra a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim dos olhares daqueles que não podem tolerar o que é impuro. É como se o indulgente, a pessoa que tem o espírito indulgente, conseguisse proteger com o seu olhar, né, aquele que comete faltas, aquele que erra, daqueles outros que não conseguem ser indulgentes. Então, uma beleza extrema. E algumas pessoas poderão perguntar: será o indulgente uma pessoa ingênua, uma pessoa tola, que apesar de fazerem coisas erradas com ele está sempre olhando o lado positivo daquelas pessoas, né? Então, as reflexões do nosso Evangelho nos fazem pensar que o indulgente é uma pessoa de um espírito extremamente sábio e grandioso e que conhece, sim, as dificuldades do outro, reconhece e as percebe, mas que prefere não colocar foco nelas, mas que prefere fazer com que elas sejam colocadas em uma caixa, onde somente Ele e Deus podem acessar. E que as suas características positivas, essas sim, né, deverão ser olhadas e iluminadas para que ele seja fortalecido nas suas potencialidades. Esse é o indulgente. Hoje em dia nós encontramos crianças, né, com comportamentos muito indulgentes. Então nós percebemos crianças muito pequenas que repreendem seus pais, até repreendem seus irmãos, quando percebem que esses não estão sendo indulgentes com as faltas de alguém. Eu tenho muitos exemplos da minha família de crianças muito novas que falam: papai, será que ele não está assim só porque isso aconteceu na vida dele? Então, trazem questionamentos e são naturalmente indulgentes. O que são essas crianças? São espíritos que já trazem em si a lapidação desse sentimento nobre que é a indulgência, já trabalhados de encarnação em encarnação. E isso é muito bonito. Tem um exemplo muito interessante também, que é do psicoterapeuta Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um psicoterapeuta que faleceu, que desencarnou no ano de 2019, é um contemporâneo nosso, e que aos 17 anos de idade foi um soldado alemão que trabalhou no fronte junto com os nazistas. Durante esse período, ele ficou alguns anos, né, no exército e foi preso na Bélgica logo depois, e logo depois se tornou padre e ficou um bom tempo da sua vida nessa função. Depois ele saiu, abandonou nessa carreira e iniciou a carreira na psicologia como psicanalista e como psicoterapeuta, e ele foi o criador das constelações familiares. E o Bert Hellinger, recentemente, há uns anos atrás, comprou a casa de infância de Hitler, comprou. E aí, ao ser questionado por que ele havia feito isso, Bert Hellinger falou que era para conseguir ver Hitler ainda criança, conseguir entender o que havia levado Hitler a ser a pessoa que ele tinha se tornado, né? A conseguir compreender, a conseguir olhar o Hitler com um olhar mais indulgente. Então, isso é uma grande demonstração de autoburilamento, né? Porque ele próprio havia estado no exército de Hitler. Então, ele presenciou as grandes barbaridades contra a humanidade daquela época. E isso provavelmente o machucava muito, né? E ele buscou essa lapidação, buscou alimentar essa sementinha, conforme somos orientados no início desse capítulo. Então,
está ao alcance de todos nós, esse olhar. E aí, continuando, né? Será que a indulgência é o perdão? Qual é a ligação entre indulgência e perdão? Com certeza os dois estão muito ligados. Com certeza existe uma ligação muito forte entre o perdão e a indulgência. No entanto, nessa parte do livro, somos orientados a refletir um pouco sobre aquela frase da oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. E que quando oramos dessa forma, o que será que estamos pedindo? Será apenas o perdão das nossas faltas, um véu do esquecimento sobre aquilo que fizemos, ou será algo mais? Então, o que o Espírito João nos fala, deixa eu ver se é o bispo mesmo, João, bispo de Bordeaux, nos fala, é que existe algo mais nessa frase, existe um pedido de uma graça para que não voltemos a pecar daquela forma. De nada bastaria que Deus nos perdoasse apenas colocando um véu do esquecimento sobre as faltas que cometemos, né? E que nós novamente viéssemos a pecar novamente, viéssemos a errar novamente. Então, o que pedimos nessa frase é o perdão, mas muito mais. É o perdão somado ao amor, da graça, do fortalecimento para que não pequemos mais. E a relação do perdão com a indulgência é exatamente isso. A indulgência ela é um pouco mais do que o perdão, à medida que, além de esquecer as faltas cometidas e não olhar para elas, não dar foco nelas, somamos ainda o amor fraternal ou o amor àquela pessoa, fortalecendo-a para que ela siga adiante. Então, existem alguns exemplos muito atuais de casais que sofrem com seus companheiros ou suas companheiras no vício, na agressão. E aí pensamos, né? Qual é o caminho correto? É o caminho da indulgência? É permanecer naquela relação mesmo sabendo que há sofrimento, né? Então, essa é uma decisão extremamente difícil e de foro íntimo, né? Cada um deve se perceber aonde vai o limite da sua força, mas sabendo que é possível que o olhar indulgente compreenda aquela situação de uma forma diferente, né? E consiga contribuir para o crescimento, para a cura daquele outro espírito que ali sofre. Então, nunca o livro disse, nunca as mensagens nos disseram que ser indulgente seria fácil. Muitas vezes vem acompanhada de grandes sacrifícios, mas, e aí ele exemplifica aqui, né, que Jesus, que foi a pessoa, que foi o homem, né, que viveu sobre a terra mais indulgente e que nos ensinou essa lição, né, sofreu muito e nunca desistiu. Então ele fala aqui, deixa eu ver aqui, sim, nesse último trechinho, há porém duas maneiras bem diferentes de perdoar, há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança o véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos.
Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Olha que coisa linda, então, a respeito do perdão e a respeito da indulgência, que é o perdão aliado ao amor que nós colocamos naquele olhar, aliado, né, ao perdão, o que fortalece e o que dá forças. Então, aqui nesse último trechinho do item 17, já finalizando o nosso estudo, né, ele fala: pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Então, nós temos aqui, né, que o verdadeiro sentido da caridade, trazido do livro dos Espíritos, né, a questão 886, pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um espírito superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, para com o qual temos que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, né, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então, olha que interessante isso, né? A indulgência, o olhar indulgente, nos leva de encontro às misérias ocultas do outro, que são as suas falhas, as suas dificuldades, os seus piores arrependimentos, os seus maiores arrependimentos. Então, a indulgência é uma das, vamos dizer que um dos pilares da verdadeira caridade. Sem ela, nós não estaremos amando a Deus e, portanto, sendo caridosos. E aqui, continuando, né? Pregai e exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele fez durante todo o tempo em que esteve na terra. Quando se fala em pregar, não estamos falando apenas de comunicar, não estamos falando apenas do plano das palavras, mas principalmente do plano das ações, que foi o que Cristo nos exemplificou, né? Então, ele continua dizendo: ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e ainda o prega incessantemente desde que se tornou visível apenas pelos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, que consigamos seguir os passos do nosso Mestre, caminhar nas suas pegadas, que coisa mais linda, né? E entender que muitas vezes ser indulgente faz parte do processo de amar a Deus, e que se nós não conseguirmos essa caridade para com o próximo, né, indo de encontro às suas misérias ocultas, nós não estaremos amando a Deus, né? E que muitas vezes esse caminhar não é fácil, é sofrido, mas que façamos como Cristo, né? Carreguemos as nossas cruzes com coragem e perseverança, porque existe uma recompensa maravilhosa, espiritual, uma paz
né, que nos espera através desse olhar. Então, meus irmãos, aqui eu gostaria então de finalizar o nosso estudo. Espero que essas reflexões possam contribuir de alguma forma e eu agradeço muito a oportunidade. Então, um grande abraço, fiquem com Deus.